O mistério de Caim e sua maldição. Você provavelmente já ouviu falar da história de Caim e Abel. Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel por inveja, e a consequência desse ato foi uma maldição. Mas o que realmente aconteceu com Caim após o assassinato de Abel? E mais importante ainda, o que a Bíblia nos diz sobre a maldição de Caim e o que ela significa para nós cristãos hoje? A história de Caim e Abel não é apenas um relato antigo sobre inveja e violência. Ela carrega um profundo simbolismo, trazendo lições que ressoam até os dias de hoje. Muitos se perguntam qual é o verdadeiro significado da maldição de Caim, como isso se aplica ao cristianismo moderno, e o que podemos aprender com essa passagem para nossa caminhada de fé. Caim não é apenas o primeiro assassino da Bíblia, ele também representa a humanidade em sua tendência para o pecado e a violência, e a maldição que recai sobre ele nos faz refletir sobre como nossas escolhas podem afetar nossa vida, nossa relação com Deus e até com a humanidade. Hoje vamos desvendar o mistério por trás da maldição de Caim, vamos analisar a narrativa bíblica e discutir o impacto dessa história tanto no contexto histórico quanto espiritual. Fique até o final, pois o que vamos descobrir pode mudar a maneira como você entende esse famoso episódio bíblico. Antes de começarmos, aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, e se você já tem alguma reflexão sobre a maldição de Caim, deixe seu comentário abaixo. Você acha que Caim foi injustiçado ou que ele mereceu a punição? Vamos conversar sobre isso. O que aconteceu com Caim após o assassinato de Abel? Para entender a maldição de Caim, precisamos voltar à história que é encontrada em Gênesis capítulo 4, do 1 ao 16. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Caim, o mais velho, era um agricultor, enquanto Abel, seu irmão mais novo, era pastor de ovelhas. Ambos apresentaram ofertas a Deus, mas Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Deus não rejeita as ofertas materiais, mas sim a disposição do coração. O autor de Hebreus 11:4 esclarece que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Essa fé de Abel fez com que sua oferta fosse aceita, enquanto a de Caim foi rejeitada, não por ser de menor valor, mas por não ter sido dada com o coração certo. A Bíblia sugere que Caim, ao ver que sua oferta foi rejeitada, ficou cheio de raiva e inveja. Em Gênesis 4, do 6 ao 7, Deus, em sua misericórdia, fala diretamente com Caim, dizendo: "Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, o pecado jaz à porta, sobre você será o seu desejo, mas a você cumpre dominá-lo." Essa interação revela que Deus estava dando a Caim uma oportunidade para mudar, para se arrepender e corrigir sua atitude. Mas em vez disso, Caim escolheu alimentar seu ódio e ciúmes contra seu irmão Abel. A decisão de Caim de matar Abel foi impulsionada por um conflito interior. A maldade não começou no assassinato, mas na falta de arrependimento e na decisão de ceder à ira e inveja. Quando ele finalmente cede à sua raiva e comete o assassinato, ele se afasta ainda mais de Deus. O pecado começa na mente e no coração, e quando não é tratado, leva a ações destrutivas, como vemos no caso de Caim. O ato de Caim revela um aspecto importante da natureza humana. O pecado é uma força sedutora e destrutiva que muitas vezes se manifesta através de emoções não tratadas, como inveja, raiva e orgulho. Ele não só destrói a relação entre os irmãos, mas também distancia o ser humano de Deus. Assim, a história de Caim se torna uma lição sobre a necessidade de vigilância sobre nossos sentimentos e ações. A maldição de Caim, o que Deus realmente disse. Após o assassinato de Abel, Deus confronta Caim com a pergunta: "Onde está Abel, seu irmão?" Caim, de forma arrogante e fria, responde: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão." A pergunta de Deus não era para obter informações, mas para dar a Caim a oportunidade de confessar seu pecado e se arrepender. Mas Caim escolhe ignorar essa oportunidade. A resposta de Deus, então, é uma maldição. Deus diz: "Agora maldito é você sobre a terra que abriu a sua boca para receber o sangue de seu irmão das suas mãos." Gênesis 4:11. O que isso significa? A terra, que antes era um meio de sustento para Caim, agora se torna uma maldição para ele.
Deus lhe retira a habilidade de cultivar a terra como antes e ele será incapaz de ter uma colheita produtiva. O pecado de Caim causou uma perda significativa, não só no nível pessoal, mas no nível material e espiritual. Além disso, Deus declara que Caim será um fugitivo e vagabundo sobre a terra, Gênesis 4:12. Isso implica que ele seria expulso da sociedade, vivendo uma vida solitária, afastado de sua família e de sua comunidade. Ele se tornaria um homem sem raízes, vagando sem um lugar fixo, condenado ao isolamento. No entanto, a história não termina aí. Embora Caim tenha cometido um pecado terrível, Deus ainda demonstra sua misericórdia. Ele coloca um sinal em Caim para protegê-lo de ser morto por outros. Em Gênesis 4:15, Deus diz: se alguém matar Caim, 7 vezes será castigado. Esse sinal, embora um símbolo de maldição, também era uma forma de proteção divina, evitando que Caim fosse imediatamente vingado por seu irmão. Essa proteção de Deus sobre Caim, mesmo após seu pecado, é um exemplo da graça de Deus em ação. Mesmo em meio à punição, Deus ainda oferece uma forma de misericórdia, mostrando que sua justiça é equilibrada com sua graça. A história de Caim é um reflexo do nosso próprio relacionamento com Deus. Ele é justo, mas também cheio de misericórdia, sempre oferecendo uma oportunidade de arrependimento, mesmo quando falhamos profundamente. A maldição de Caim e suas implicações para o cristão de hoje. A história de Caim e Abel continua a ser uma das passagens mais desafiadoras e instrutivas da Bíblia. O pecado de Caim não foi apenas uma transgressão contra seu irmão, mas uma violação direta da relação com Deus. A maldição que recai sobre ele tem implicações não só para ele, mas para todos nós, cristãos. Ainda hoje, a primeira lição que podemos aprender da maldição de Caim é sobre o perigo da inveja e do pecado não tratado. Caim teve uma chance de corrigir sua atitude e mudar o curso de sua vida, mas ele escolheu não fazer isso. Ele se deixou consumir pela raiva e pela inveja, o que resultou no assassinato de seu irmão. Isso nos lembra da importância de lidar com nossos sentimentos de maneira saudável e espiritual. Se não vigiarmos nossos corações, o pecado pode facilmente tomar conta de nossas vidas. Em segundo lugar, a história de Caim nos ensina sobre as consequências do pecado. Embora Caim tenha recebido a misericórdia de Deus ao ser protegido com um sinal, ele ainda sofreu as consequências de suas ações. A terra que antes era sua bênção se tornou uma maldição, mostrando que o pecado não apenas nos separa de Deus, mas também destrói aquilo que Deus nos deu de bom. A maldição de Caim é também um reflexo da nossa própria alienação quando vivemos em pecado. Como Caim, muitas vezes escolhemos agir fora da vontade de Deus, e isso nos leva a um afastamento espiritual. A vida de Caim foi marcada por errância e solidão, uma metáfora para a vida daqueles que rejeitam a Deus e vivem em pecado. No entanto, para o cristão, a boa notícia é que, através de Cristo, não estamos mais sob a maldição do pecado. Cristo tomou sobre si a punição que era nossa e nos oferece perdão e reconciliação. A história de Caim, embora trágica, serve como um lembrete poderoso de que, se não lidarmos com o pecado e não buscamos arrependimento, ele terá consequências duradouras em nossa vida. A história de Caim e Abel é mais do que apenas um conto de um irmão matando o outro por inveja. Ela revela o profundo impacto do pecado na vida humana e nos lembra da importância do arrependimento, da fé e da obediência a Deus. A maldição de Caim não foi um castigo arbitrário, mas uma consequência do pecado, que trouxe separação e sofrimento. No entanto, a misericórdia de Deus também se fez presente, ao proteger Caim com um sinal e lhe dar a chance de mudar. Para nós, cristãos, isso serve como um lembrete de que, embora o pecado tenha consequências graves, sempre há oportunidade de arrependimento e reconciliação com Deus. Agora, quero saber de você. Como você interpreta a maldição de Caim em sua vida? Você acha que existe algo que possamos aprender de forma prática com essa história para o nosso dia a dia? Deixe seu comentário abaixo e vamos discutir junto.